Olá, pessoal. Voltando aqui ao nosso assunto hidrocarbonetos, né? Nós vamos fazer algumas questões aqui relacionadas a esse assunto, que é um assunto extremamente batido no Enem, certo? Ele sempre tem um lugar de destaque no Enem, certo? Quer seja com petróleo, quer seja com energias alternativas, ou quer ser mesmo com os compostos, né? Identificação das funções orgânicas. Então, é importante que o aluno do ensino médio, né? Aquele que está treinado aí para fazer o Enem, né? Que ele tenha um pouco de conhecimento sobre os hidrocarbonetos, né? Que é uma função bastante vasta, né? Como eu falei, é o suporte da química orgânica, certo? Então, extremamente é necessário saber um pouquinho dessa função, certo? Vamos só relembrar um pouquinho da questão da nomenclatura, certo? A parte básica, para depois nós partir para a parte das ramificadas e com os grupos substituintes, certo? Então, química, né? Hidrocarboneto é um composto que ele só tem exclusivamente carbono e hidrogênio. Então, se ele tiver qualquer outro átomo que não seja carbono ou hidrogênio, certo? O que vai acontecer? Ele vai ser pertencente a outra função, certo? Professor, o que são esses traços? Esses traços aqui servem para dizer como que está alinhada essa ligação. Essa ligação no plano tridimensional, né? Ele é tetraédrica, né? Como se fosse uma pirâmide. Esse tracinho aqui significa que ela está para trás, esse tracinho aqui significa que está para frente. Então, meio que entortando um pouquinho assim, e essas duas no plano, né? 2D. Então, basicamente, o composto metano ele é representado dessa seguinte forma, certo? Essa aqui é chamada de cunha, esse desenho aqui em forma de um triângulozinho. Cunha riscada para trás, cunha fechada para frente. Mas é questões de questões espaciais, isso aí não vai povoar nas questões que a gente vai fazer, certo? Isso aí é só para título de curiosidade. Então, nós temos aí os hidrocarbonetos. Prestem bem atenção nesse nome. Alifático, ó, alifático. Né? São compostos que eles não possuem ciclo. Então, eles são acíclicos, certo? Então, o alcanos, o alcênios e o alcinos. E aí nós temos também os aromáticos, que é uma classe especial, né? Que tem um anel de ressonância, né? Aquela bola que fica no centro dos compostos fechados. Certo? E aí ele tem uma ressonância que depois nós vamos estudar um pouquinho sobre esse assunto. E os alifáticos também têm os cíclicos, né? Os ciclos é o cicloalcano, cicloalcenos e cicloalquinos, beleza? Alifáticos, alicíclicos, né? E cíclicos. E os aromáticos, né? Compostos que vão fazer ressonância, que nós vamos ver lá na frente. Então, a nomenclatura oficial, né, ela segue a IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, que ela foi uma convenção que eles criaram, né, para dar nome a compostos de uma maneira única, né? O fato do Japão vai escrever um composto de um jeito, os químicos da Rússia vão escrever de outro, os químicos da França de outro, os químicos do Brasil do outro. Então, é uma regra geral para que todos os químicos do mundo inteiro, né, possam fazer de uma maneira só e assim o trabalho ficar mais organizado, né? Na hora que você pesquisar um fármaco, né, com propriedades que combater uma determinada doença, né? Você vai procurar na China, ou na França, ou na Grécia, ou na Rússia, ou na Tailândia, ou no Brasil, né? O pesquisador ele vem a entender o que você está falando. Para isso que serve a IUPAC, para organizar, né, todos esses compostos. E aí nós temos o prefixo, né, que indica a quantidade de átomos presente na cadeia principal. Infixo é o tipo de ligação que é fixo, né, vai ser a função orgânica que ele pertence. Né? E aí temos aí para o prefixo, né, met, et, prop, put, pent, ex, et, ox, non e 10. Todos esses daqui, né, essa tabelinha nós utilizamos para dar nome à cadeia principal. Né? Conforme a quantidade de átomos de carbono, é o nome que eu vou utilizar. O infixo são as ligações. Né? Para ligações simples, ou seja, aquela representada por um traço, eu digo de an. Né? Uma ligação dupla, né? E as demais simples, né? En. Professor, eu tenho uma ligação dupla e mais 10 simples, então pela ordem de quantidade ela vai ficar simples? Não, se eu tiver uma simples, esse composto eu vou utilizar no infixo o termo en. En. E se eu tiver primeiro uma tripla, eu vou usar in, será alcin. Se eu tiver duas duplas, né? Dien. Se eu tiver duas triplas, din. Beleza? Então, o infixo ele vai dizer que tipo de ligação há entre os carbonos. Já o sufixo ele diz qual é a função. Né? Nós vamos trabalhar mais com hidrocarboneto, então vamos utilizar o infixo O. Né? O sufixo, na verdade, né? O. Né? Para álcool eu uso OL,
Para aldeído, que é uma outra função oxigenada, al, e para cetona eu utilizo on. Isso aí não vamos abordar nesse momento, né? Nós vamos trabalhar principalmente com hidrocarbonetos. E aí temos aí nossas atividades. Questão 1. O hidrocarboneto que apresenta a fórmula abaixo pertence à série dos... Aqui o composto. Olha aí, ó, o hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio. Tem uma ligação dupla, duas ligações duplas. Opa! Então, ele é um alceno. Só que ele não é um alceno comum, né? Ele é quem? Ele é um alcano? Não, só se ele tivesse tracinhos, né? Só um tracinho que representa uma ligação simples. Alceno, professor, ele tem uma ligação dupla, é alceno, mas observe, ele tem duas, o alceno só tem uma. Olha os detalhes, atenta aos detalhes. Alcino não tem nenhuma ligação tripla. Alcadieno, sim, né? Ele tem uma ligação dupla, outra aqui, então duas, né? Dn, né? Duas duplas, beleza? Vamos lá para a segunda. O gás de cozinha, GLP, é uma mistura de propano e butano. Indica opções que representam as fórmulas moleculares dos dois compostos orgânicos. Ora, propano, ele tem 3 carbonos. Butano, ele tem 4. Né? Aqui. Todos eles têm 3, tem 4. Agora, como é que é a fórmula do alcano? Né? O alcano, ele tem 3 carbonos, então a fórmula do alcano é CnH2n mais 2. Então, para me achar o quantitativo de hidrogênio, eu tenho que multiplicar por 2 e somar com 2. Então, se tem 3 carbonos, 2 vezes 3, 6, com mais 2, 8. Já o butano, utiliza essa fórmula, padrão, gente, para alcanos. Né? CnH2 vezes N mais 2. Então, se ele tem 4, é 2 vezes 4, 8 mais 2, 10. Pronto. Então, a resposta, letra L. Vamos lá para a terceira questão. Alcinos são que tipo de hidrocarbonetos? Alifáticos saturados? Não, eles são insaturados. Né? Alicíclicos saturados? Não, insaturados. Alifáticos insaturados com uma dupla ligação? Alicíclicos insaturados com uma tripla ligação? Alifáticos insaturados com tripla ligação? Certo? Então, eles são quem? Alicíclicos, né? Insaturados com tripla ligação. Quarta, o octano é o principal combustível da gasolina, que é uma fórmula mistura de hidrocarbonetos. A fórmula molecular do octano, octa, né? Oct, 8. Então, ele tem 8 carbonos, né? E aí, como ele é um alcano, ele está dizendo aqui que ele é um alcano, né? Pelo nome, eu já estou vendo aqui que ele é um alcano, né? Então, é 2 vezes N, né? Quem é N? É 8. Então, 2 vezes N, 18, mais 2, 18. Então, C8H, 18, letra A. Olha a quinta questão. Universidade Federal de Minas Gerais. A substância de fórmula C8H18 representa um alcano de cadeia aberta, um alceno de cadeia aberta, um alcino de cadeia aberta, um composto aromático, alcino de cadeia fechada. Ora, observa. Essa fórmula aqui é CnH2n. Por que eu sei que é CN? Olha aqui. Qual é a relação que eu tenho entre carbonos e hidrogênio? Relação matemática. Aí você tem que observar. Professor, a quantidade de carbonos é igual, né? A quantidade de hidrogênio é igual ao dobro da de carbono. 2 vezes 6, 18. Mas só que ele não soma, professor. Então, ele não é um alcano. Se ele é um alcano, ele é um alceno, né? De cadeia aberta. Beleza? Questão aqui da UEMA. Bastante interessante. A OGX, né? Aquela empresa petrolífera lá do Érico Batista, que foi preso, né? Braço de exploração do petróleo do Maranhão, do grupo EBX, do empresário Érico Batista, descobriu uma reserva gigante de gás, certo? Isso aí foi na bacia do Gurupi, né? Até hoje, né? Estão encontrando algumas bacias de gás, né? Uma mistura de hidrocarbonetos leves, construído principalmente, olha, observe, ele vai te dando o nome dos hidrocarbonetos: etano, propano, isobutano, butano e pentano, e isopentano, dentre outros, na cidade de Capinzal do Norte, localizada a 260 quilômetros de São Luís. As reservas, segundo a OGX, têm 10 trilhões a 10 trilhões de pés cúbicos de gás, muito gás, né? Que equivale a 15 milhões de metros cúbicos por dia. Metade do que a Bolívia, Manuel, olha aí, nós teríamos autossustentáveis de gás, né? Então, aí ele diz o seguinte, ele diz o seguinte, ele quer saber quais são os compostos, né? O quantitativo de átomos de carbono relacionado nos compostos. Então, etano, eu tenho 2.
né? Propano, 3. Isobutano, 4. Ou seja, isso aqui é só uma questão estrutural. O isobutano, ele é uma questão só estrutural, certo? Mas ele continua com 4. Butano, 4. Pentano, 5. Isopentano, 5. Certo? Esse iso, gente, ele não vai alterar a quantidade de carbonos. Ele quer saber qual é o número que vai corresponder, certo? Ficou faltando só esse trecho aí. Qual é o número que vai corresponder a esse quantitativo de átomo de carbono? Olha, etano, 2, 3, 4, 4, 5. Então, seria a alternativa A. 2, 3, 4, 4, 5, 5. Beleza? Olha aí. Pronto. Resposta letra E. Ali aquele pontinho aqui ficou, mas não é. A letra E. 2, 3, 4, 4, 5, 5. O que é isso, professor? É só o quantitativo de carbonos. Só isso. A questão é imensa, né? Geralmente a questão de iniciação sensual é imensa, para te cansar. Se você não tiver o costume de ler bastante, né? Tá aí a necessidade do estudante ler bastante, não só termos científicos, mas como português, história, literatura, geografia, inglês, né? Então, o estudante que ele está bem preparado no Enem, ele tem que ter isso em mente, ele tem que gostar de ler e ler bastante, né? Então, ele só quer saber o quantitativo de carbono de cada composto presente nessa mistura que foi encontrada de gases aqui no Maranhão. Então, etano, et, 2, propano, prop, 3, isobutano, 4, butano, 4, pentano, 5, isopentano, 5. Só isso que ele queria saber. Então, é uma questão imensa, né? Mas ele só queria saber o quantitativo de cada carbono relacionado a esses compostos. E a alternativa, a letra E. Tranquilo, né? Bem simples a questão, né? Só assusta por conta do texto, que é grande. Vamos lá para a questão 7. Um dos hidrocarbonetos de fórmula C5H12 pode ter cadeia carbônica. Olha só. Aí tu, poxa, aqui eu posso ter vários compostos. Sim, tu pode ter. Mas o fato que tu vai responder essa questão, tu tem que ver essa fórmula pertence a que tipo de hidrocarboneto. A gente sabe que é um hidrocarboneto. Por quê? Porque tem carbono e hidrogênio. Mas vamos ver que tipo de hidrocarboneto. Se é um alcano, se for um alcano, ele vai obedecer a fórmula o dobro mais 2. Se for alceno, ele vai ser o dobro somente. E se for alcino, vai ser o dobro menos 2. Então, fique bem atento a esse macete. Como é que eu sei que é alcano? Só olhando a fórmula. Se quando tu pegar a quantidade de carbono, dobrar e somar com 2, deu o valor. Como é que eu sei que é alceno? Quando tu só dobrar a quantidade de carbono. Por exemplo, um composto lá tem C8. E quanto vai ser a quantidade de hidrogênio? Se for um alceno, tu vai só dobrar. 8 vezes 2, 16. Então, for 9 carbonos, 9 vezes 2, 18. Entendeu? E se for um alcino, ele vai dobrar e me subtrair de 2. Por exemplo, se fosse um alcino, aqui seria C5, beleza. Aqui seria quanto? H. 2 vezes 2, 10. Né? 2 vezes 5, 10. Menos 2, 8. Então, seria C5H8. Certo? Bem simples você identificar quem é um alcano, alceno e alcino. Então, vamos ver que tipo de composto é esse aqui. Né? C5 é 2 vezes 5, 10, mais 2, 12. Ó. Então, ele bateu no alcano. Então, vamos ver. Ele é cíclico? Não. Acíclico heterogêneo? Não. É só hidrocarboneto. Ramificado? Não. Aberta insaturada? Não. Aberta ramificada? Sim, eu posso construir um composto de cadeia linear e posso construir um composto de cadeia ramificada. O interessante é que ele é aberto, certo? Professor, como que eu saberia que fosse um composto de cadeia fechada? Aí, beleza, aí seria, ele teria a fórmula parecida do alceno. Olha só. Vamos lá para a oitava questão. Em 2011, uma falha no processo de perfuração localizada em uma empresa petrolífera ocasionou derramamento de petróleo na bacia hidrográfica de Campos, no Rio de Janeiro. Os impactos decorrentes desse derramamento ocorrem porque os componentes do petróleo, isso aqui é uma questão do Enem, se não me engano, 2011. Olha aí. Ele diz que sobre uma falha de perfuração, né, tá furando, lá na bacia hidrográfica, né, região, né, marítima lá do Rio de Janeiro, de Campos, né, e aí, né, houve derramamento de petróleo no mar. E aí o que isso aí iria, né, ocasionar? Quais os impactos? Aí vamos lá, para a letra A, o hidrocarboneto reage com a água do mar. Olha só, o hidrocarboneto, qual é a característica dele? Ele é um óleo, né? Um óleo. Então, o óleo não mistura com água. Sofre degradação, gerando composto com elevada toxicidade. Então, aí você fica muito atento
com as questões de Enem, porque elas gostam de dar meias verdades. Aí você tem que ter na sua cabecinha que meias verdades são mentiras completas, certo? Tem que ser verdade toda. Letra B, acidifica o meio, provavelmente no desgaste com os calcários. Se ele acidificasse, ele poderia fazer isso sim, mas ele não acidifica. Esse composto ele não vai gerar ácido, né? Corroendo as conchas, que são de característica básica. Né? Dissolve-se na água, causando mortalidade dos peixes, dos seres marinhos, gestão de água contaminada. Não é solúvel em água, óleo. Tem caráter hidrofóbico e baixa densidade, impedindo que as trocas gasosas entre o meio aquático e a atmosfera. Vamos guardar essa aqui. Vamos ver a letra E. Tem cadeia pequena e elevada volatilidade, contaminando a atmosfera local em função dos ventos marinhos. Então, ele vai dizer que esses gases vão subir e vão contaminar a nossa atmosfera, o ar que respiramos. Né? Então, a mais provável que ocorra é essa aqui. Agora, observe esse termo aqui que não é do uso comum de vocês. Hidrofóbico. Phobos, né? Medo. Hidro, água. Então, o petróleo, ele é um óleo, então ele é hidrofóbico. Não é que ele tenha medo à água. Significa que ele não se mistura. Vocês podem olhar muito, isso acontece, cai muito no Enem, esses dois termos. Hidrofóbico e hidrofílico. Hidrofóbico é aquele que não se mistura. Só isso. Hidrofílico é aquele que se mistura. Por exemplo, água e álcool, eles são hidrofílicos, porque eles se misturam. Né? Água e óleo são hidrofóbicos, porque nenhum quer se juntar com o outro, a não ser que você coloque uma terceira substância capaz de uni-los. Beleza? Ele possui baixa densidade? Sim. Porque, pelo fato dele ser hidrofóbico, não se misturar com a água, ele acaba subindo e ficando na superfície da água. Certo? O óleo sempre faz isso, que a gente já viu isso aí de umas às vezes, né? E ele impede realmente o oxigênio, né? A troca gasosa com o meio e a atmosfera. Então, aí a letra D. Vamos lá para outra aqui. Antigamente, questão 9, Enem 2019. Antigamente, em lugares com inverno rigoroso, as pessoas acendiam fogueiras dentro de uma sala fechada para se aquecer durante o frio. Olha só que risco. Já vimos casos aí, inclusive no Brasil, né, disso acontecer e o resultado não é muito bom, não. O risco do uso desse recurso ocorria quando as pessoas adormeciam antes de apagar totalmente a fogueira. Então, você acende uma fogueira, você está num lugar fechado, janela fechada, então você está com muito sono. A primeira coisa que você tem que fazer é apagar ela. Paf, certo? Não sei se você já viu isso em alguns filmes, certo? Ah, uma lamparina. Por que o pessoal apaga a lamparina? Está com sono? Apaga. Né? Vou deixar ligada, risco de você morrer, certo? Ou então ele cair no chão, né? Uma vela tombar, cair no chão, né? E acabar causando incêndio, né? Então, aí ele pergunta aqui, a causa principal desse risco era a produção de fuligem pela fogueira. Beleza, fuligem ela pode até atrapalhar, pode causar problemas respiratórios, né? Mas no mais, isso aqui não é o problema maior. Né? Liberação de calor intenso para a fogueira, também não, né? A não ser que tenha um incêndio. Consumo de oxigênio pelas pessoas, né? Letra D, geração de queimaduras pela emissão de faísca, não, né? Gera pouca faísca esse composto. Né? Geração de monóxido de carbono pela combustão incompleta da lenha, então aí qual seria a alternativa correta? O principal problema é esse. Geração de monóxido de carbono para aquele incompleta. Então, no momento que você vai queimando a lenha, pode ocorrer a geração de monóxido de carbono. Isso aí ele vai invadir o ambiente, tornando um ambiente rico em monóxido. E nós não respiramos monóxido, nós respiramos oxigênio. Então, quanto mais você vai respirando, né, mais você vai precisar de oxigênio. Então, com um ambiente rico em monóxido de carbono, as pessoas podem vir a morrer sem nem sentir nada. Elas simplesmente vão adormecer e morrer. Então, esse aí é o grande risco nas fogueiras, né? Acender uma fogueira, você está no lugar aberto, beleza, pode ficar lá tranquilo. Agora, dentro de uma casa, você está com frio danado, né? O problema é esse também, tem dois lados, né? Se você acender uma fogueira e for dormir, você apagar, você vai ficar com frio, né? Mas é melhor você ficar com frio, né, do que você morrer, né? Porque ele vai produzir muito. Ele vai consumir oxigênio, a combustão ela precisa de oxigênio, olha só, ela vai precisar de oxigênio, a combustão. E assim que ela consumir o oxigênio que tu está respirando na sala, ela vai produzir monóxido. E isso vai te adormecer e você vai morrer anestesiado. Então, o principal problema é isso, que muitas pessoas já morreram, principalmente com aquecedor. O aquecedor, ele tem que ter uma instalação perfeita, porque você
tranca seu quarto, fecha tudo, né? Quartos, paredes bem pintadinhas, forrado, janela de vidro ali, entra zero oxigênio. Por isso que é necessário você deixar um pouquinho aberto essa janela. Geralmente eu deixo um pouquinho aberto, justamente para que você não venha, né, a faltar oxigênio para você. Então vamos lá para a 10ª. Em 2011, uma falha no processo, esse aqui já foi, né? É a alternativa D. E aí, né, nós finalizamos essas questões. Espero que vocês tenham gostado, certo? Questões pertinentes aos Enems atuais, certo? Então, basicamente é isso que vai cair no Enem. Valeu, galera? Até a próxima.